Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Um canal que é um instrumento para mim e para você, para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Eu quero ser em 2024 a melhor versão de mim mesma. Mas que melhor versão é essa? Será que eu consigo com as minhas próprias forças? Eu acho que não. A melhor versão de nós mesmos é aquela que Deus deseja. Com a sua base na palavra, é a vida perfeita, a vida ideal que Deus quer que você viva. Nem sempre será o caminho mais fácil, mas tenho certeza que valerá a pena no final. Então venha comigo, assista esse vídeo até o final. Pegue aí uma caneta, um papel, anote o que o Senhor for lhe falando e os passos para você mesmo fazer aí os seus planos e suas metas 2024 e não baseados nas suas próprias vontades, mas baseados na vontade de Deus. Será que você tem vivido a sua vida para a glória de Deus? Eu quero ter um ano que no final eu possa olhar para trás e dizer: teve coisas boas, teve coisas ruins, mas eu sou satisfeita no Senhor. Eu fui a melhor versão de mim mesma. Eu busquei ao máximo ser aquilo que Deus queria que eu fosse. Será que você também tem estado alinhado nessa visão? Então vem comigo, seja bem-vindo a esse vídeo. Não se esqueça de curtir, se inscrever se você ainda não é inscrito e também de comentar aqui qual desses tópicos você quer mais aplicar na sua vida. Enquanto você pega aí o seu caderno, eu tô aqui com o meu cafezinho, porque amo café, gente. E café mesmo, é sem açúcar. Se você aí tá tomando com açúcar, já pare logo e já começa a meta aí 2024. Brincadeira, tem gente que chama de doido. Mas, olha, eu sou humilde, eu não gosto de café muito quente. Então eu sempre coloco gelo, já coloquei aqui para esfriar e eu poder tomar rápido. E café é algo muito bom, criação de Deus mesmo pra gente. Já pegou o seu caderno? Então vamos lá conversar um pouco sobre viver uma vida com a melhor versão, sendo a melhor versão, buscando ser a melhor versão de nós mesmos, para a glória de Deus. Não é a nossa glória, não é para o nosso sucesso, não é para sermos as pessoas mais bem-sucedidas da face da terra. Então, a primeira coisa que eu anotei, se eu olhar aqui para o lado, porque eu anotei algumas coisas, a primeira coisa que a gente tem que começar, quando a gente for pensar no nosso ano, é começar pela graça. A gente tende a ter uma identidade muito firmada nas coisas, nas nossas realizações, naquilo que fazemos. E com isso, eu mesmo, nos primeiros dias do ano, eu estava um pouco triste, um pouco para baixo, porque algumas coisas que eu esperava em 2023 não aconteceram como eu queria. Ou eu não consegui cumprir algumas metas, mas o que o Senhor foi me falando é que tudo começa com a graça de Deus. É pela graça de Deus, é pelo que Jesus fez, é que nós podemos fazer um ano ser diferente, que nós podemos olhar para o futuro com esperança e sorrir diante do futuro, como a mulher de Provérbios 31 sorria. E tudo então começa pela graça. Thaís, a graça de Deus, olha só o que diz em 2 Coríntios 12:9, diz assim: mas ele me diz, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. O que isso quer dizer, gente? É que nosso ano começa com a graça de Deus. A gente tende a colocar a nossa identidade, muitas vezes, naquilo que a gente faz, nossa realização, naquilo que a gente conseguiu ou não em 2023. E a gente tende a colocar a nossa alegria nisso. Eu mesmo comecei o ano de 2023, agora de 2024, meio triste, meio sem esperança, porque eu estava colocando minha identidade naquilo, nas minhas realizações, naquilo que eu tinha conseguido ou não fazer, nos meus sonhos que tinham sido cumpridos ou não. Mas o Senhor foi muito claro em falar para mim que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, nas nossas frustrações. Você pode ter um pecado que você ainda não conseguiu vencer, mas o Senhor, a graça de Deus pode vir sobre você nesse ano de 2024 e fazer nova todas as coisas, adquirir novos hábitos e vencer pecados antigos, sabe? Então tudo começa com a graça de Deus. E com esse entendimento, portanto, então, a coisa que você tem que fazer para planejar o seu ano é pensar o que em 2023 você foi bem. O que você foi bem, o que foi certo, o que você conseguiu fazer. Isso nos permite sermos gratos. Eu fiz uma lista bem grande de tudo que Deus tinha feito na minha vida, mas também de tudo aquilo que eu, com a ajuda de Deus, tinha conseguido cumprir, com as metas eu tinha estabelecido e eu cumpri.
A gente precisa começar com a gratidão, com aquilo que foi bom, com aquilo que você conseguiu. Tenho certeza que algum plano que você tinha, você conseguiu, mesmo que pequeno. A gente precisa olhar as pequenas coisas. Então, olhe para o passado e pergunte. Por exemplo, em ano 2023 foi um ano que eu realmente fortaleci o meu hábito da oração. Eu orei mais em 2023 do que em 2022. Então, com a graça de Deus, eu consegui cumprir essa meta e avançar ainda mais. Bom, então depois que você notou o que foi bem, você vai anotar, em segundo lugar, o que foi ruim no seu ano de 2023. Aquilo que você não conseguiu, aquilo que você sabe que tem que melhorar para esse próximo ano, aquilo que você não conseguiu cumprir, aqueles hábitos ruins que você ainda tem, aquilo que você falhou realmente, tipo, puxa, eu não amei minha família como deveria, eu falhei nisso, ou, cara, eu queria ter conseguido ler a Bíblia toda e eu não consegui, eu queria ter estudado e não estudei. Então você vai anotar aquilo que foi ruim de acordo aí com a sua realidade. Tendo anotado, o terceiro passo é fazer uma análise, então, agora da sua vida. Você vai analisar a sua vida, você já viu o que foi bem, o que foi ruim. E agora você vai fazer uma análise, dando uma nota realmente, como que uma prova aí para você, uma análise pessoal e profunda. Você vai dar uma nota de 0 a 10 para algumas áreas da sua vida, que eu vou já falar daqui a pouco. Onde 0 é aquilo que você foi muito ruim, que você está muito distante da vontade de Deus para sua vida nessa área. E 10 é aquilo que você está top, que não tem nada que você consiga melhorar, porque você já melhorou o auge aí nessa área. Eu apliquei aqui 6 áreas que você vai, então, analisar a sua vida dando essa nota de 0 a 10. A primeira área é a área espiritual. Qual a sua nota aí na área espiritual? Será que você orou? Como está a sua oração? Como que está o seu estudo da palavra, a sua meditação, o seu devocional? Sobre jejuns, sobre devoção a Deus, sobre aqueles pecados que você tem lutado por muito tempo, como você tem vencido? Eu não sei. Mas dê uma nota aí para vocês, 0 a 10. A segunda área é a área física. Toda a área por exemplo, exercícios, alimentação, sono, saúde, como foi a sua área física em 2023, como você se vê hoje, agora nesse momento, qual a sua nota aí de 0 a 10. A terceira área é família. Como foi seu amor pela sua família, no seu casamento, a sua dedicação na sua casa, no seu lar, com seus parentes, como foi seu relacionamento familiar, o seu cuidado realmente da casa, na criação dos seus filhos, não sei. Coloque aí. A quarta área é intelecto e trabalho. Então, sobre leitura de livros, estudo, trabalho, seu negócio aí, você se desenvolveu, como foi seu desenvolvimento? Coloque uma nota de 0 a 10. A quinta área é ministerial. Como foi realmente o seu serviço a Deus? Nesse ano de 2023, como você está agora? Como foi a sua área ministerial? Como você acha que poderia ter influenciado umas pessoas, avançado mais o reino de Deus nessa terra? Então coloque aí uma nota. E a sexta área é a área financeira. Como foi o seu controle financeiro? Será que você tem glorificado a Deus com as suas finanças? Como você guardou dinheiro? Você manteve pelo menos não devendo ninguém? Você está com suas contas em dia? Você tem se organizado financeiramente? Você tem ofertado ao Senhor de forma regular? Então, coloque essa nota. Isso é muito importante, essa fase, porque a gente vai analisar quais são as nossas baixas e altas na nossa vida, quais são as áreas que a gente tem vencido e quais não. É preciso analisar a nossa vida antes de sentar de uma vez e escrever um monte de meta que você vai acabar fazendo meta que não é relevante ou meta difícil demais. E aí, depois que você fez essa lista, você circula aquelas áreas que mais você precisa melhorar agora em 2024. E isso, obviamente, vão ser as notas mais baixas que tiveram aí na sua lista. Então, circule elas. Eu circulei as linhas de vermelho assim, para eu me lembrar que é nessas áreas que eu vou ter que focar em 2024. Não que as outras não sejam importantes, todas são. Mas nessas áreas eu preciso estabelecer metas ainda maiores e melhores. Então, após você circular, o quarto passo é você parar um momento e orar. Oração. Orar
por todas essas áreas e pedir de Deus um direcionamento de qual deve ser a sua meta para 2024 nessas áreas. Ore ao Senhor nesse tópico com base em tudo aquilo que você já se autoanalisou, quais são os planos de Deus para a sua vida agora em 2024. Peça os planos de Deus. Eu gosto de fazer uma oração mais ou menos assim: Senhor, mostra os teus planos para a minha vida em 2024. Eu não quero viver os meus planos, eu quero viver os teus. Então apenas me mostra eles. E essa oração, Deus, ele responde, ele mostra, ele traz clareza à nossa mente. Lá em Tiago vai dizer que a gente pode pedir sabedoria e que ele dá livremente. Então ore ao Senhor sobre isso. Então, o quinto passo, agora sim, você vai anotar as suas metas de 2024 para sermos a melhor versão de Deus para nós, aquilo que Deus quer, a melhor versão de nós mesmos. A melhor versão de você é aquilo que Deus lhe respondeu através dessa oração, dessa análise pessoal e da sua palavra. Mas antes de estabelecer metas em cada uma dessas áreas, eu ouvi um conselho muito bom que eu estou praticando esse ano, que é fazer primeiramente uma meta central, um alvo master, algo que vai ser o foco do seu ano. Pode ser, não sei, talvez esse ano você precise passar na UAB, talvez esse ano você tenha um TCC, talvez esse ano Deus queira que você comece uma liderança em um ministério na sua igreja. Talvez esse ano você precise se focar em ser uma boa esposa, ser a melhor esposa que você precisa na sua vida. Talvez você percebeu ainda agora nas suas metas que você não foi uma boa esposa, não foi uma boa mãe, não foi um bom marido, um bom esposo, e você precisa focar nisso. Então vai ser aquele foco master. Por que é importante pensar nisso primeiro? Porque você vai poder direcionar as outras metas, os outros alvos, para que você ajude você. E mesmo se você não alcançar os outros, é muito mais fácil quando a gente tem um foco, a gente cumprir esse único. Por isso que às vezes algumas pessoas, algumas igrejas dão uma palavra do ano, uma palavra para o ano 2024, 2023 e tal, porque isso nos ajuda a focar, né? Ter um foco é importante. Então, depois de ter uma palavra central, aí sim você vai poder colocar metas e alvos para 2024 nas áreas que nós falamos anteriormente. E eu não indico você colocar muitas. O ideal é colocar uma meta por cada uma. Eu falei 6 áreas, né? Que foi espiritual, físico, família, intelecto, trabalho, ministerial e financeiro. 6 áreas. O ideal é uma meta por área. Mas aquelas áreas que você teve mais dificuldade, você pode colocar 2. Eu coloquei em uma área que eu tive mais dificuldade ali, nas notas mais baixas, 3 alvos que eu precisava focar realmente nesse ano, que eu precisava focar nessa área. Mas esse não é o ideal. Eu tô pensando que ainda enxugar mais a minha lista de alvos para 2024. Porque a gente precisa ser sucinto para a gente conseguir focar em cumprir esses alvos. Então, esse foi o quinto passo, mas não para aí. O meu problema muitas vezes é que eu parava aí. Eu anotava os meus alvos e pronto. E depois esquecia deles no resto do ano. Mas o 6º passo é tão importante quanto o 5º. O 6º passo é fazer um plano. Faça um plano de como você vai cumprir as metas que você anotou. É o como. Você não vai apenas anotar o alvo, a meta. Você vai anotar o como. Eu fiz no computador, por exemplo, as minhas metas, e eu coloquei a primeira coluna sendo os alvos e a segunda é o como eu iria cumprir esse alvo. Então, coloque o como. O que é o como? É como você, na prática, vai fazer para alcançar. O que você vai fazer para alcançar esse alvo que você anotou? Então, por exemplo, se você tem um alvo de emagrecer esse ano de 2024, você precisa anotar o como você vai fazer isso, porque senão você vai chegar em dezembro e pensar: meu Deus, só falta um mês, não emagreci nada, e vai querer fazer aquelas dietas malucas, e isso não é saudável para você não vai estar glorificando a Deus dessa forma. Então, coloque desde agora: esse ano eu vou começar a academia, eu vou fazer exercício no mínimo 3 vezes na semana. Coloque o como você vai fazer isso, tá? Lembrando que a meta é, por exemplo, perder peso, e você vai colocar o como. Por exemplo, a sua meta é passar no vestibular. Coloque como na prática. Isso vai te ajudar, você vai alcançar essa meta. Gente, é muito importante. Essa etapa, colocar como vai trazer ferramentas, vai clarear a nossa mente. Realmente, você vai ver, uau, é mais fácil do que imaginar.
Então, durante o seu ano, você não vai focar tanto nos alvos que você anotou. Você vai focar na sua lista do como. Porque fazendo o como, naturalmente você vai alcançar os seus alvos, entende? Então vamos nesse ano 2024 focar na prática, em como alcançar os meus alvos, que são os alvos de Deus para mim. E assim serei e seremos, eu e você, a melhor versão de nós mesmos, para a glória de Deus. Deus, Ele quer que você viva a sua vida para a glória dele, porque Ele sabe que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. O nosso Deus, Ele nos ama, Ele quer o nosso bem. A Bíblia vai dizer que Ele tem planos para nós, são planos de prosperidade, de darmos esperança e um futuro. Deus não quer o nosso mal, Deus não se agrada nem da morte do ímpio, quanto mais dos seus filhos. Começou a chover agora aqui. Bom, mas eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a estabelecer suas metas para esse ano de uma forma que glorifique a Deus com a sua vida. Deus te abençoe. Lembra de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e compartilhar com alguém que talvez esteja precisando aí de um norte para sua vida em 2024. Deus te abençoe. Façam tudo para a glória de Deus.